Você já conheceu alguém que parecia não ter mais razões para sorrir? Alguém que carregava no rosto a marca de uma dor profunda, mas que num único instante teve a vida transformada? A história de hoje vai mostrar como um gesto de coragem pode curar feridas que pareciam impossíveis. E como, às vezes, salvar alguém é também se salvar. Prepare-se, porque o que aconteceu nesse dia chuvoso vai ficar na sua memória. Meu nome é Marina. Sou mãe da pequena Lara, e esta é a história do dia em que um homem que nunca sorria salvou a vida da minha filha e mudou tudo para nós. Eu pego o mesmo ônibus todos os dias para ir trabalhar. Ele é parte da minha rotina, quase um personagem silencioso da minha vida. Se chama Raul, um homem de olhar sério e fechado, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Nunca o vi sorrir, nem um simples bom dia animado. Quando entro no ônibus, percebo que ele está ali, quase como uma presença que passa despercebida. Os passageiros, aos poucos, deixaram de tentar conversar. Algumas crianças, que costumavam chamá-lo para brincar, agora evitam olhar para ele. Até os mais velhos dizem que Raul não é de falar muito, só faz o que tem que fazer. Mas eu sempre notei o cuidado que ele tem. Cada freada, cada curva, ele dirige como se a vida de cada passageiro dependesse daquelas mãos firmes no volante. Às vezes, quando eu entrava no ônibus, ele me olhava com um brilho estranho nos olhos, mas logo fechava o rosto. Parecia carregar uma tristeza tão grande que nenhum sorriso poderia alcançar. Aquela manhã estava diferente. O céu cinza já dava um pressentimento ruim e a chuva começou a cair forte logo cedo. Eu estava com minha filha Lara, de 6 anos, que adora sentar na janela do ônibus e observar tudo como se fosse uma aventura. Eu me distraí no celular, respondendo mensagens do trabalho, sem perceber que Lara olhava preocupada para a rua. Raul entrou no ônibus naquele horário. Como sempre, estava mais silencioso do que o normal, com um olhar que parecia preocupado, mas não olhava para ninguém. Quando o ônibus encheu mais que o habitual, a tensão no ar aumentou. Eu sentia um frio estranho na barriga, como se algo fosse acontecer, mas eu tentei ignorar. Foi então que percebi Raul olhando pelo retrovisor diretamente para a parte de trás do ônibus. Seus olhos estavam fixos, atentos, como se ele tivesse visto algo que nós não vimos. O barulho da chuva no teto do ônibus misturava-se ao som dos pneus na pista molhada, criando uma trilha sonora quase inquietante. De repente, a porta traseira do ônibus abriu. Ouvi um barulho estranho, me virei e vi um homem encapuzado puxando minha filha para fora. Meu coração parou. "Minha filha!" gritei, correndo em direção à porta. A chuva batia forte no meu rosto. Meus pés escorregavam no chão molhado, mas eu não podia parar. Antes que eu pudesse alcançar a porta, Raul largou o volante e saiu correndo atrás deles. Nem pensei no ônibus parado no meio da rua. Só consegui correr também, chorando e gritando. Era uma cena que parecia tirada de um filme de ação. Raul correndo com toda a força, a chuva caindo pesada, o homem tentando escapar com minha filha no colo. Eu tropeçava, quase caí, mas não podia parar. O coração pulsava tão forte que parecia sair pela boca. Quando Raul finalmente alcançou o sequestrador, empurrou-o contra a parede com toda a força. Minha filha caiu no chão, molhada e chorando. O homem tentou reagir, mas Raul segurou com tanta força que ele não conseguiu escapar. Um policial que passava próximo correu e prendeu o agressor. Eu agarrei minha filha nos braços e chorei como nunca chorei na vida. Ela estava tremendo, mas ilesa. Raul se aproximou devagar e, eu juro, pela primeira vez, vi lágrimas descendo pelo rosto dele. Ele se ajoelhou, olhou para minha filha e disse com a voz embargada: "Você está bem, graças a Deus." Naquele momento eu senti toda a dor que ele carregava e, ao mesmo tempo, uma esperança que renascia. No dia seguinte, a cidade inteira falava do motorista que tinha salvado minha filha. Os jornais locais já estampavam fotos do Raul, o homem que ninguém esperava que pudesse ser um herói.
Mas para mim, ele já era muito mais que isso. Foi quando, numa conversa com alguns vizinhos, descobri a história que ele carregava no silêncio dos seus olhos. Anos atrás, Raul tinha uma filha, uma menina da idade da minha Lara. Ela era a luz da vida dele, seu maior tesouro. Até que um dia algo terrível aconteceu. A menina foi sequestrada. Ele tentou de tudo para salvá-la. Procurou, gritou, fez o impossível. Mas não conseguiu. Ela desapareceu para sempre. A dor desse vazio transformou num homem fechado, sem sorriso, sem vontade de viver. Ele se tornou um estranho para todos, até para si mesmo. Quando Raul segurou minha filha nos braços naquele dia chuvoso, foi como se uma parte dele que havia morrido voltasse a respirar. E foi por isso que ele correu como um louco atrás daquele homem, sem pensar em si mesmo, só querendo salvar o que não conseguiu salvar antes. Eu vi-o chorar, o vi renascer meio à tempestade. Essa verdade não diminui o seu andor, mas mostra que, mesmo em meio à perda, podemos encontrar forças para recomeçar. E que, às vezes, um gesto de coragem pode salvar não só uma vida, mas também um coração partido. Alguns dias depois, entrei no ônibus com minha filha novamente. Quando passamos pela catraca, ele disse: "Bom dia, meninas!" Com um sorriso aberto, sincero e cheio de vida. Eu sorri de volta, com os olhos cheios de água. Aquele homem que nunca sorria, agora carregava no rosto a expressão de quem tinha recuperado algo que acreditava ter perdido para sempre. A dor pode nos calar, mas o amor nos devolve a voz. Às vezes, basta um instante para transformar o peso de uma vida inteira em novo motivo para seguir. Histórias como essa nos lembram que mesmo nos momentos mais difíceis existe esperança, que a dor pode nos silenciar, mas o amor sempre encontra uma maneira de nos devolver a voz. Nunca subestime o poder de um gesto, por menor que pareça, ele pode transformar vidas, inclusive a sua. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!